Fala turminha, professor Vitor Cleve na área e na aula de hoje continuaremos a resolver exercícios de espelho plano. Uma vela de 20 centímetros está posicionada próximo a um espelho plano de 30 centímetros, conforme indicado na figura. Um observador deverá ser posicionado na mesma linha vertical da vela, ou seja, no eixo Y, de forma que ela veja uma imagem da vela no espelho plano. Qual o intervalo de y em que o observador pode ser posicionado para que ele possa ver a imagem em toda a sua extensão? Então ele quer saber qual é a região aqui no eixo y que o observador pode estar posicionado de maneira que ele consiga ver a vela, né, através do espelho. Então, olhando para o espelho, ele consegue ver a vela totalmente. Então, bora pegar bora dar um print aqui desse exercício, que seria o que você faria em casa aí, mais ou menos com uma régua, né? Então, vou dar um print aqui, ó. Vou lá para o Paint, colar aqui no Paint, ó. Certo? Então, acho que a primeira coisa a se fazer, gente, é desenhar a imagem do objeto, né? Respeitando aí a lei de formação de um espelho plano. Então, a imagem do objeto aparece com simetria em relação ao espelho plano. Então, a imagem do objeto vai aparecer mais ou menos aqui, ó. Essa linha de vermelho aqui poderia até ser um pouquinho menor. Então, essa linha aí em vermelho representa aí a imagem da vela, tá, gente? O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai traçar aqui, ó, da parte inferior da vela até a parte inferior do espelho, até bater lá no eixo Y. Faremos a mesma coisa com a parte superior da vela até a parte superior do espelho, até bater aqui no eixo Y novamente. Ou seja, esse aqui é o campo de visão. Então, todos os observadores posicionados entre 6 e 10 conseguem ver a vela em toda a sua extensão. Então, a resposta é entre 6 e 10. Na verdade mesmo, né, gente, só por curiosidade aí, o que acontece é o seguinte, o raio de luz, na verdade, né, gente, ele sai daqui, ó, bate na quininha do espelho, né, é refletido com o mesmo ângulo de incidência e volta para o observador que está aqui. O raio de luz sai da parte superior da vela, incide aqui, vai ser refletido com o mesmo ângulo de incidência e volta até a parte do 10 aqui. Mas é sempre mais fácil, né, eu desenhar esse campo de visão através da imagem. Então, primeiro eu desenhei a imagem e daí eu fiz uma reta partindo da parte inferior da vela à parte inferior do espelho, da parte superior da vela à parte superior do espelho. Agora a gente pode ir lá e ver as alternativas, né? Então a nossa resposta fica entre 6 e 10. Entre 6 e 10, letra E. Vou fazer o número 3, então. Um aluno da Escola de Especialistas de Aeronáutica que participaria de uma instrução de rapel ficou impressionado com a altura da torre para treinamento. Para tentar estimar a altura da torre, fincou uma haste perpendicular ao solo, deixando-a com 1 metro de altura. Observou que a sombra da haste tinha 2 metros e a sombra da torre tinha 30 metros. Dessa forma, estimou que a altura da torre em metros seria, gente, só utilizar então semelhança de triângulos, tá? Acho que eu vou até pegar esse exemplo aqui, ó, vamos fazer por semelhança de triângulo. Vou abrir aqui no próprio Word para gente.
Então, só colocar o exemplo aqui primeiro, né? Então, vamos lá, inserir equação, tirar isso aqui daqui. Aumentar um pouquinho o tamanho da letra para vocês. Então a gente pode, vamos chamar essa altura que a gente quer descobrir da torre de H. Então, H sobre 30, certo? Se eu comparei a altura da torre com o tamanho da sombra dela, eu preciso comparar, então, o tamanho da haste com a sombra dela. Então, fica 1 sobre 2. Vou na próxima linha aqui, ó, vou passar esse 30 para lá multiplicando. Então, vai ficar H é igual a 30 dividido por 2. Então, 30 vem aqui, fica 30 dividido por 2. 30 dividido por 2 é igual a 15 metros. Tá? Vamos lá agora ver se tem 15 metros no gabarito. Então, tá ali realmente a resposta é 15 metros. Um espelho plano vertical reflete sobre um ângulo de incidência de 10 graus o topo de uma árvore de altura H para um observador O, cujos olhos estão a 1,5 metros de altura e distância de 2 metros do espelho. Se a base da árvore está situada a 18 metros atrás do observador, a altura H em metros vale. Primeira coisa que a gente vai fazer é pegar esses dados aqui e vamos levar lá para o Paint. Tá. Então, primeiramente, eu vou desenhar esse observador com simetria em relação ao espelho. Então, eu vou continuar esse prolongamento aqui, ó, só continuando aqui esse raio de luz, e vou fazer uma linha reta aqui, ó, partindo aqui do observador. Ou eu poderia, utilizando uma régua mesmo, marcar 2 metros aí. Como do observador ao espelho tem 2 metros, do espelho a imagem do observador também vai ter 2 metros. Então, a imagem do observador aparece nesse ponto ali. Agora, a gente pode fechar um triângulo, retângulo aí mesmo, tá? Então, só desenhando aí nosso triângulo retângulo. Repare que vamos até chamar essa parte aqui, ó, de Hzinho, certo? Aqui a gente sabe que vale 1,5, certo? Então, o H mesmo, né? Até deixar claro aqui, ó, o H mesmo, que a pergunta a questão está nos perguntando sobre o H, e nós descobriremos o Hzinho, mas o H vai ser o Hzinho mais 1,5, tá? Então, o H é o Hzinho mais 1,5. Tá. Outro ponto importante, né? Se aqui é 10 graus, esse ângulo aqui também é de 10 graus, tá? Se aqui é 10 graus, então aqui também é 10 graus. Então, e outra coisa também é a distância total aqui, né? Que seria a distância daqui, ó. A distância daqui até aqui, ó. Que seria o cateto adjacente aí do nosso triângulo retângulo. Até aqui vale 18, do olho até o espelho mais 2, e do espelho até a imagem mais 2 também. Então, essa distância total aqui vai ser de 22 metros, tá? Pode errar isso não. 22 metros.
Agora a gente consegue aí encontrar esse Hzinho, e ele te deu também aqui, ó, que tangente de 10 é 0,18, tá? Então, bora lá no Word, lá a gente consegue resolver mais esse exercício. Vou colocar essa imagem aqui para nos auxiliar. Outra coisa que eu vou fazer é ampliar ela para a gente, peraí. Tá, então, relembrando aqui com vocês inicialmente, né? Relembrando com vocês aqui, ó, vamos lá. Aumentar a letra, né? Então, vamos lá. Relembrando com vocês, tangente do ângulo, né, no caso, podemos até fazer mais devagar, vamos lá. Primeiro, tangente do ângulo, tangente de θ, é igual a cateto oposto sobre o adjacente. Vai ser igual a cateto oposto sobre o adjacente. Tá, acho que eu prefiro fazer na próxima linha, então. Ctrl C, Ctrl V. Tá, só que o cateto oposto aqui vai ser o Hzinho. O ângulo é 10 graus. O ângulo é 10 graus. O cateto oposto é o Hzinho e o cateto adjacente é o 22. O exercício te dá o valor da tangente de 10 graus. Então, o exercício te deu ali que a tangente de 10 graus é 0,18. Então, a gente troca aqui 0,18. O 22 passa multiplicando, então fica 0,18 vezes 22 é igual a H. Na outra linha, 0,18 vezes 22 é igual a 3,96. Então, a gente chega aqui, ó, que H é igual a 3,96. Até conferir aqui. 0,18 vezes 22, 3,96, tá certo? Deixa eu ampliar aqui para vocês. Tá, só que a resposta mesmo, igual a gente já tinha visto, né, é o Hzão. O que ele está te perguntando no exercício é o Hzão, que vai ser esse Hzinho mais 1,5. Então, a nossa resposta mesmo é Hzão é igual a esse Hzinho aí, 3,96 mais 1,5. Que é igual aí aproximadamente 5,5. Aproximadamente, se você 4 mais 1,5, 5,5. Bora lá nas alternativas agora. Exatamente aí, letra C, 5,5. Uma almofada listrada nas cores vermelha e branco é colocada em uma peça escura e iluminada com luz monocromática azul. Relembrando, a almofada era listrada nas cores vermelha e branco. E foi colocada num quarto escuro aí, onde só tem uma luz aí azul, monocromática azul. As listas vermelhas e brancas são vistas respectivamente como a parte vermelha só reflete se a luz for vermelha. Se você colocar numa luz azul, fica preto. E o branco já reflete qualquer cor. Então, a parte branca, quando você coloca aí sobre uma luz azul, vai ficar, então, azul. Então, a resposta vai ser preto e azul. Exatamente aqui, ó, letra D. O ângulo entre dois espelhos planos é de 20 graus. Um objeto de dimensões desprezíveis é colocado em uma posição
tal que obterá várias imagens formadas pelo conjunto de espelhos. Das imagens observadas, assinale na opção abaixo quantas serão enantiomorfas. Quantas serão imagens, viu, gente? Enantiomorfas é um outro nome para as imagens que são virtuais, né? Que aparecem lá dentro do espelho. Tá, turminha, bora lá no Word também relembrar aqui, relembrar essa parte. Vamos lá. A gente tem que o número de imagens que serão formadas, deixa eu só colocar a equação aqui. O número de imagens que serão formadas vai ser igual ao quê? É 360 dividido por beta, onde esse beta é o quê? É o ângulo entre os dois espelhos. Repetindo, onde esse beta é o ângulo entre os dois espelhos, menos 1. Tá. Então, para esse caso, no caso desse exercício, o ângulo entre os dois espelhos era de 20 graus. Então, trocaremos esse beta aqui por 20, certo? Então, fica o quê? Corto 0 com 0, fica 36 por 2, 18. Então, fica N, deixa eu colocar a equação para ficar legal. N é igual a 18 menos 1, que é igual, então, a 17 imagens. Então, serão formadas aí 17 imagens virtuais, tá? Então, tá certo aqui, ó, letra D, 17 imagens. Apresenta um dispositivo óptico constituído por um laser, um espelho fixo, um espelho giratório e um detector. A distância entre o laser e o detector é D igual a 1 metro. Entre o laser e o espelho fixo é de H igual a raiz de 3 metros. E entre o espelho fixo e giratório é um Dzão aí de 2 metros. Sendo que alfa é igual a 45 graus, o valor do ângulo beta para que o feixe de laser chegue ao detector é... Então, bora de novo aqui pegar essa imagem. Bora aqui no Paint aqui para resolver. Primeira coisa que eu penso é o seguinte, gente, vamos fechar aqui, ó, porque a gente tem essa distância aqui, ó. Então, se a gente fecha um triângulo retângulo aqui, ó, temos exatamente o H. Então, esse lado aqui, ó, já vamos escrever aqui, ó, esse lado aqui vale raiz de 3, aqui, ó, então aqui vale raiz de 3. Acho que eu vou ter que pegar esse raiz de 3 aqui para colocar ali. Que aqui no Paint eu não consigo fazer um raiz de 3, não. Mas eu fiz uma gambiarra aqui. Então, esse lado aqui vale a raiz de 3. Aqui tudo seria o Dzão. Aqui, ó, daqui até aqui é o Dzão, só que eu tenho que subtrair essa distância Dzinha aqui. Então, aqui sobra 1 metro. Então, aqui é 1 metro. Tá. A gente consegue descobrir esse ângulo interno agora. Então, podemos facilmente descobrir agora esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo interno aqui, ó. Ficou muito bom, não? Deixa eu tentar desenhar isso de novo. Então, nós podemos descobrir esse ângulo interno aqui. Podemos chamar ele aqui, ó. Então, descobrindo esse ângulo interno, a gente tem que o ângulo incidente e o ângulo refletido têm o mesmo valor. Ou seja, olha o que eu estou falando. Então, por exemplo, se eu faço uma reta normal aqui ao espelho, então se eu faço aqui, ó, uma reta normal ao espelho, que vai dividir esse ângulo que a gente vai descobrir ao meio, certo? Como o ângulo incidente e o ângulo refletido têm o mesmo valor,
Depois que eu encontrar esse valor, eu divido por 2, eu vou saber o valor aqui, o valor aqui. Se eu somo o ângulo incidente mais beta, tem que dar 90. Se eu somo o ângulo incidente mais beta, tem que dar 90. Então, depois que eu descobrir esse ângulo, eu divido ele por 2 e sei que o valor desse ângulo aqui, o ângulo incidente mais beta, é igual a 90. Então, a gente consegue descobrir aí o valor desse beta. Então, bora lá no Word agora, descobrir esse ângulo. A gente podia dar um nome para ele também. Vamos chamar de ângulo A. Então, vamos descobrir o valor desse ângulo A aqui, onde A é o ângulo inteiro, viu, gente? Depois a gente divide por 2 aí, para achar o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão. Mas vamos achar primeiro esse ângulo A. Então, bora lá no Word. Deixa eu pegar essa questão aqui para a gente jogar lá no nosso Word para ter um enunciado. Tá. A gente tem o quê? Tangente. Deixa eu colocar uma equação aqui. Temos que tangente de A vai ser o cateto oposto sobre o adjacente. O lado oposto aqui a gente viu que vale raiz de 3. O lado oposto a gente viu que vale raiz de 3 e a parte adjacente vale 1. Certo? Então, fica tangente de raiz de 3, certo? Ou também podemos escrever, se a gente multiplica isso aí por... Podemos multiplicar também por raiz de 3 e dividir por raiz de 3, né? Então, se a gente multiplica por raiz de 3 e divide por raiz de 3, caso seja necessário, né? Isso fica 3 sobre raiz de 3, né? Melhor não. Tangente de 60 é exatamente igual a raiz de 3, então não precisa. Então, apaga. Então, tangente de A é igual a raiz de 3, ou seja, A é igual a 60 graus, tá? Então, A é igual a 60 graus. Então, A é igual a 60 graus. Se o A é 60 graus, bora voltar lá no Word. Então, se o A é 60 graus, significa que aqui é 30 e aqui também é... Significa que aqui é 30. O ângulo incidente é 30, então a parte de cima aqui é 30, ó. E a parte de baixo também é 30. Então, beta mais 30 vale 90. Significa, então, que beta é 60 graus. Tá? Podemos voltar no Word e fazer devagarzinho para quem não entendeu. Então, a gente tem o quê? A gente tem beta mais 30 igual a 90. Significa que beta é igual a 90 menos 30, que é igual a 60 graus. Então, a resposta é beta igual a 60 graus. Ele é bem tranquilo, tá? Vou só passar ele rapidinho aqui com vocês. Diversos tipos de espelhos podem ser utilizados em aparelhos tais como telescópio, binóculos e microscópio. A figura a seguir representa um objeto pontiforme em frente a um espelho plano, tá? Então, turminha, o objeto está aqui, o espelho plano está aqui, tem alguns pontos aí. Considerando-se a reflexão da luz nesse espelho proveniente do objeto, sua imagem será formada, gente, a imagem é formada com simetria em relação ao objeto. Se o objeto está a essa distância do espelho,
a imagem aparece a mais ou menos, quer dizer, a mesma distância, né? Então, o objeto aparece com a mesma distância. Então, com certeza aí, resposta na posição 4, tá?